Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e esse aqui é o nosso curso de inglês. Ou, como eu prefiro chamar, inglês lento e complicado. Porque o que não falta por aí é cursinho, escolinha de inglês, toda coloridinha, dizendo que tem um método, canais do YouTube também, dizendo que tem um método rápido, simples, não tem gramática, não tem dificuldade, é uma auto-imersão, todo mundo vai simplesmente pegar aquilo por uma onda alfa que entra no cérebro, você vai aprender o idioma de uma maneira sem esforço nenhum, e não tem funcionado, porque eu vejo o brasileiro hoje praticamente quase tão analfabeto em inglês quanto era 10, 20 anos atrás. Melhorou um pouco, mas mais por causa assim, da internet, que dá um conteúdo em inglês 24 horas para quem realmente vai atrás. Antigamente você tinha que pagar, comprar livro, era difícil. Mas o que acontece é que esses métodos não estão funcionando. Então quem sabe a gente fazendo um método lento e complicado, né? Certo que, claro, é uma brincadeira. Aqui o método pode ser até um pouco complicado, porque complicação tem que ter. Tá? Quem fala que vai ensinar fácil, não existe nada fácil. Nada que vale a pena é fácil na vida. Tá? Não precisa ser tão lento assim. Na verdade, o meu método tende a ser menos lento que a maioria dos métodos, que no geral acabam nem funcionando. Os métodos tipicamente por aí te enrolam por 2, 3, 4, 5 anos, você fica em cursinho de inglês e você sai com um conhecimento bastante patético, né, da língua, para saber que a gente tem uma escola de inglês em toda a esquina no Brasil e pouquíssima gente fala inglês bem no Brasil. Muita gente não fala nem nada, né, nem capaz de um diálogo simples. Né? Então, no meu método, como eu já falei em vários vídeos, a coisa é fractal. A língua em si é fractal. Não é que o meu método é fractal, a língua é uma estrutura fractal. Quanto mais você aumenta o zoom, quanto mais de perto você vê cada detalhe da língua, cada estrutura e cada elemento de vocabulário, de gramática, de idiomaticidade, pronúncia, utilização prática, quanto mais você vê em detalhe, mais detalhe tem atrás de cada detalhe. Nunca acaba a língua, você nunca acaba de aprender. Se alguém chegar e perguntar pra mim quanto tempo demora para aprender uma língua, eu falo, olha, de 28 a uns 64 anos, mais ou menos, tá? E eu estaria até mentindo, porque na verdade não acaba nunca. A estrutura fractal tem essa natureza, ela vai para sempre. E nunca ninguém sabe tudo sobre a língua. Sempre, eu faço tradução, mesmo quando a tradução é para o português, uma versão para o português, eu acabo tendo que pesquisar um monte de coisa. Mesmo em português, tem palavras que eu não me lembro exatamente da grafia, tem acentuações com as regras novas e alguma coisa de hífen que eu não sei, e uma série de termos que às vezes eu até entendo o original em alemão, em russo, em inglês, em sueco, mas eu não consigo pensar num equivalente em português. Então aqui o método, como falei, não é que o método é fractal, a língua fractal eu só reconheço esse fato. Então eu abordo a língua de uma maneira fractal. Primeiro eu dou toda a língua, de uma maneira bem resumida, o zoom menor, eu vejo tudo aquele, como se a língua fosse uma cidade, estou mostrando para você primeiro o mapa da cidade no geral. No zoom zero ali, a cidade inteira, estou mostrando ali, olha, aqui é o centro, aqui é a periferia, aqui é o porto, aqui é o aeroporto, aqui é a rodoviária, aqui é a prefeitura, aqui é o shopping center, a avenida principal aqui, tem essa outra avenida aqui, aqui é a periferia, você pega essa avenida para lá, aqui tem um bairro rico, aqui tem um bairro pobre, né? E o resto do método é baseado em grande parte no vocabulário, uma coisa que também é um fracasso total, porque os métodos não reconhecem, o ensino do idioma não reconhece a centralidade da questão do vocabulário. O vocabulário é 95% da dificuldade que você tem do trabalho que você vai ter de aprender o idioma é vocabulário. Só que nenhum método é baseado no vocabulário, é baseado, eles te dão uma lição, um monte de dialoguinhos, uma coisa forjada com a intenção ali de simular uma realidade para te dar uma imersão ridícula, então, disso não vê isso aí. Ficar forçando um dialoguinho, aquelas liçõezinhas. E no meu método não, eu vou pegar um grupo de vocabulário, partes do corpo, profissões, como é que é coçar a pele, coçar o nariz, limpar o nariz, suar o nariz, espirrar, tossir, limpar a garganta, né? Espinha na pele, ruga, verruga, sobrancelha, toda aquela coisa. Especialmente essas palavras chatinhas que a gente tipicamente nunca tem paciência de perguntar, de pesquisar no vocabulário, pesquisar no dicionário. Isso já está tudo agrupado no meu método e vai ser passado aqui ao longo dos próximos meses até anos
porque eu não sei quanto tempo vai demorar, a estrutura é fractal, vai demorar, tecnicamente se eu ficar 60 anos fazendo um vídeo de inglês, eu teria material para 60 anos, porque o fractal nunca acaba. Né? Então, aqui nesse primeiro vídeo a gente vai ver a gramática do inglês e primeiro a fonética, a parte mais importante que é a relação entre a ortografia da língua inglesa e a fonética, como você deduz a pronúncia a partir da ortografia em casos mais gerais. Eu não vou dar todos os detalhes, mais uma vez, fractal, nível pequeno, nível menor de detalhe possível, só o geral, para quem está começando, para quem quer revisar aquilo que é inicial e nunca vê, nunca, faz muito tempo que você não viu. E depois você vai ver os pronomes. Eu não vou explicar muito sobre os pronomes, porque os pronomes vão aparecer tantas outras vezes que vai ter explicação de um monte dos pronomes. Vou dar uma tabela de pronomes que vocês têm que já copiar para algum lugar. Aliás, tudo que está nos vídeos aqui, vocês copiem. Copiem no papel, copiem no outro arquivo do computador, porque vocês vão ter que ter referência. Não fiquem... Acabou o vídeo, daqui a 2 meses vocês vão se lembrar de boa parte de tudo que está no vídeo. Se vocês anotarem, criarem uma anotação em caderno, seja no papel, seja no outro arquivo dentro do computador, no arquivo do Word, vocês vão ter uma referência para refrescar a memória sempre. E depois eu vou falar dos verbos ser e verbos ter. Depois eu vou falar dos verbos modais. Os verbos modais são o verbo poder, dever, can, could, shall, should, must, may. E no vídeo seguinte, no segundo vídeo, a gente vai ter os verbos gerais da língua. A gente vai falar mais sobre as preposições do idioma. Vou dar os principais advérbios de tempo, espaço e modo, de forma base do vocabulário da língua. Depois eu vou falar um pouco mais sobre os tempos verbais menos comuns. E à medida que eu for voltando para esse assunto, cada vez eu vou falar sobre coisas menos comuns, mais detalhadas. Aquilo vai indo até a gente pegar tudo o vocabulário. E nessa medida eu vou mudando cada vez mais o foco. No começo é mais gramática, gramática é a base, a gramática é o fundamento. Mas a língua está nos detalhes. Então, à medida que esse fundamento for passando, eu vou cada vez mais focando no vocabulário. E daí a gente vai ver aquela parte de vocabulário que eu tenho prometido tanto aqui no canal para vocês. Então, boa sorte. Se vocês ficarem até o final aí desse vídeo, desses vídeos, dessa série de vídeos que eu pretendo fazer inicialmente em inglês, depois fazer alemão e russo também, e depois de outras línguas, depende da demanda. Aí deixem no comentário quais outras línguas vocês querem ver abordadas aqui no canal. Se eu puder, eu faço. E se vocês terminarem a série, assistirem várias vezes cada vídeo, o vídeo está aí. Uma parte da série, uma parte do curso vai ser em parte paga, uma parte vai ser em parte gratuita. Depois eu vou decidir exatamente em que parte do canal. Porque realmente para fazer um vídeo por dia que eu pretendo fazer, eu teria que parar de trabalhar como tradutor. E para isso eu preciso ter uma renda aqui no YouTube, senão não dá. Não dá para viver sem dinheiro, né? Então a gente vai fazer um curso inteiro de idiomas aqui, uma parte paga, uma parte gratuita, e depois a gente vai ter os outros idiomas também no curso. E aqui nesse vídeo é o primeiro passo. Aproveitem e deixem seus comentários, o que vocês acharam do curso, em todos os vídeos também, do que vocês acham que falta, coisas que eu poderia ter abordado melhor, coisas que vocês gostaram muito, que querem ver mais desse tipo. É importante essa comunicação pro meu lado. Então vamos lá. Bom, começando pela pronúncia, a gente vai estabelecer as principais relações entre a ortografia do inglês, chamado spelling, nome para ortografia, e a pronúncia em inglês, dando as regras gerais, aquelas dicas principais que muitas vezes os cursos não conseguem dar de uma maneira muito eficiente. A gente vai ver primeiro a distinção entre vogais simples e vogais ditongadas. Tipicamente, as letras do alfabeto inglês representam duas vogais diferentes. Uma vogal simples, também é chamada de curta, uma vogal ditongada, que é chamada de longa. Por exemplo, a vogal, a letra, né, que representa no português a vogal A, ela representa no inglês tanto A quanto A. E a primeira sendo a versão curta e a segunda sendo a versão longa. Então, quando a letra A é seguida de uma consoante e acabou a palavra, não tem mais nada, ela é curta. Quando ela é seguida de uma consoante geminada ou dupla, ela também é curta. Se ela é seguida de uma consoante, mas depois dessa consoante vem uma outra vogal, que geralmente é E, mas não obrigatoriamente, ela vira ditongada, ela vira A. Então a gente tem CAT, é cat, gato.
mas K-A-T-E vira Kate, um nome de mulher. Scatter, aí a gente tem, observem, um T geminado, uma consoante dupla. Isso indica que o A é simples, ele não é ditongado, não é skater, e sim scatter. Mas no segundo caso a gente tem skate. Scatter significa espalhar, distribuir, e skate significa um skate, patins. Mat, que é um tapetinho, contrasta com mate, que é um colega, um companheiro. Matter, que significa matéria ou assunto, contrasta com later, que significa mais tarde. Apple, você vê que os dois P's aí são, na verdade, aquilo que nos indicam que o A é simples, Apple, e não Apple. Contrasta com able, apesar de ter duas consoantes depois do A, você vê que able, né, é pronunciado ditongado, porque na verdade ele não tem consoante geminada, ele tem consoante seguido de O no final. Aquele O é visto como, na verdade, uma coisa que é uma vogal depois. Depois do B vem o som da vogal O, depois vem U no final. O L é pronunciado depois do E, né? Então fica able, que significa capaz. E às vezes o A é pronunciado mais ou menos como o nosso A, tende a ser um pouco mais aberto, depende da variedade. Father, por exemplo, é uma exceção. Não é nem feather, nem fader, é father. A vogal E varia entre E e I no inglês, da mesma maneira que o A varia entre E e A. Quando ele é seguido de uma consoante simples, no final da palavra, ele é curto. Quando ele é seguido de uma consoante geminada, ele também é curto. Quando ele é seguido de uma consoante que está seguida de uma vogal, ele é longo. E também algumas outras ortografias indicam a pronúncia longa de tongada, I, como se fosse dois Is, né? Então, pet, que é um bicho de estimação, contrasta com Pete, que é uma versão curta de Peter, Pedro. Net, que é uma rede, contrasta com neat. Aí, no caso, o ditongo foi escrito como N-E-A, né? O E-A também é pronunciado como I muitas vezes, mas a gente vai ver daqui a pouco que tem exceções. Vai ter uma página só sobre esse ditongo ortográfico aí. Vet, que é um veterinário, contrasta com veto, que é vetar ou veto. Better, observem aí a consoante geminada, better, contrasta com Peter, Pedro. Wet, que é molhado, contrasta com weed, também, porque aí quando o E é escrito duplo, né, dois Es, é sempre I. Esse nunca tem exceção na ortografia do inglês. Essa é uma regra sem exceção. E é sempre pronunciado I. A vogal que a gente chama de I tem duas pronúncias também no inglês. Uma espécie de vogal que está entre o I e o E. E. E uma pronúncia ditongada I. Bet, que é um pedacinho, uma mordidinha. Contrasta com bite, que é morder. Bet, bite. Mesma regra, né? Consoante no final. Se a consoante for seguida de outra vogal, ele fica ditongado. Se ela for final da palavra, se ela for geminada, não tem conversa. Bit, bite, spit, spite, kit, kite. Aí litter é uma exceção. Tanto litter com um T quanto litter com dois T são pronunciados litter. A gente ia imaginar que o primeiro fosse pronunciado como lighter, né? Mas por ser uma palavra importada, né, litro, ela é uma exceção. E também aí a palavra geminada litter, com dois T's, significa jogar lixo na rua, né? Também é um tipo de lixo, também significa uma liteira ou uma ninhada de cachorrinhos, né? Litter. E também quando o I é seguido de GH, ele é sempre I. Night, light, bright, aí não tem exceção. O O é a mesma coisa. Not, note, got, goat, bat, boat, hop, hope, block, bloke, cast, coast. Observa que o O simples não é pronunciado como o nosso O. Ele não tem um arredondamento labial, não é O. No, not, got, hop, cost. É not, got, bat, hop, block, cast. É um som que está entre o O e o A. Ele não tem fechamento labial que o nosso O tem. O nosso O faz um biquinho na boca, né? O. No inglês não. Not, got, cast, block. Sendo que eu estou fazendo aqui o inglês americano, principalmente. O U tem a mesma regra. Cut,
contrasta com cute. Cut é cortar, cute é bonitinho, fofinho. Mutt, que é um cachorro, um vira-lata, né? Contrasta com mute, que é mudo. Cutter, que significa cortador, contrasta com cuter, que é o comparativo de superioridade do adjetivo cute, ou seja, mais fofinho, mais bonitinho. Existem algumas palavras que têm esse U e são seguidas, assim, você imaginaria que pela ortografia, né, que eles fossem o A, né, do cut, mutt e cutter, mas na verdade não, eles têm um U bem mais próximo do nosso U. É put, que é o verbo pôr, bush, que é um arbusto, full, que é cheio, pull, que é puxar, butcher, que é um açougueiro, pussy, que são várias coisas, entre elas uma chaninha, né, um gatinho, e sugar, que é açúcar. Aqui a gente vai se concentrar no ditongo EA, que pode ser pronunciado como I ou como E. Então a gente tem, por exemplo, o verbo lead, que é liderar, conduzir, mas ele tem outra palavra com a mesma ortografia que é pronunciada led, que é a palavra chumbo. Então a palavra lead, quando significa liderar, é pronunciada lead. E a mesma palavra com a mesma ortografia, quando significa chumbo, é pronunciada led. Lead, liderar. Led, chumbo. Read é o verbo ler. Read é o passado do verbo ler. Mantém a mesma ortografia, só que na pronúncia muda para read. I read, eu li. Hear, escutar, ouvir. Heard, aí o I vira uma exceção. Breathe é o verbo respirar. E breath, que significa o hálito, respiração. Breath. Observa que o TH também muda de pronúncia aí. No primeiro caso ele é sonoro, breathe. E no segundo caso ele é surdo, breath. Mas tem algumas palavras que são excepcionais. O I, o EA, representa na verdade E aí nesse som. A pronúncia não é I, sim E. Permanentemente. Ready, que é pronto. Already, que é já. Dead, que é morto. Death, que é morte. Health, que é saúde. Steady, que é firme, fixo, constante. Instead, que é em vez de. Tread, que é pisar. Head, que é cabeça. Dread, que é terror ou temer alguma coisa. E earth também é diferente, porque a palavra terra tem aí um R depois e o R tende a ter esse efeito de abafar as vogais. E tem também ainda outras exceções. Great, então aí a gente não tem nem great, nem grat. A gente tem great, que é uma coisa grandiosa, grande, no sentido subjetivo, né? E heart, não é nem heart, nem hurt, nem heart. É heart, coração. Tem mais uns casos aqui de vogal que altera entre o E e o I. Bet, beat, beetroot. Pet, que é um poço, pode ser um tipo de caroço também. Pity, que é pena. E Peter, que é Pedro. Shit, que é, né, fezes, merda. Contrasta com sheet, que é uma folha ou um lençol de cama. Pick, significa pegar, catar. Peak, que é um pico, um topo de uma montanha. Slip, que é escorregar, contrasta com sleep, que é dormir. Fit, que é caber, contrasta com feat, que é um feito, uma façanha. O R tem um efeito também sobre as vogais na ortografia do inglês. Então, quando as vogais interagem com o R depois dela, elas tendem a ficar um pouco diferentes do que aquelas regras que eu falei agora. Então, por exemplo, o A seguido de R, ele é pronunciado mais ou menos como um A mesmo, bem próximo do nosso A em português. Então, card, jar, garden, bar, part, far, cartão, jarra, jardim, barra ou bar, parte, longe. Quando esse A é seguido de um R, que por sua vez é seguido de E, esse A é pronunciado como E. Care, stare, bear, fair. Care é cuidado, stare é encarar, bear é simples, nu, e fare é um tipo de viagem, jornada ou o preço pago pela viagem. O E, o I e o U se comportam bem diferente. Tanto o E quanto o I quanto o U viram A antes de R. Então a gente tem fern, samambaia, nerd, herd, uma horda, uma manada.
Here, aí quando o E é seguido de outra vogal, o R é seguido de outra vogal, a gente tem já uma vogal longa. Here, né? Já é diferente. Se você tirar o E aí desse here, a gente tem her. Mas embaixo a gente tem germ, um germe. Também tem a palavra German, alemão. Firm, que é firme, é uma empresa. Bird, pássaro. Girth, que é uma cintura. Birth, que é o nascimento. Aí, mas se você colocar um E depois, em vez de fur, você teria fire, fogo, né? O U também vira burn, fur. Mas se você colocar uma vogal depois do R, o U vira U. Fury, cure, lure. Fúria, cura, sedução. O ditongo escrito O, geralmente é pronunciado como U. É um U abafado, né? Good, book, foot, stud, hud, foot, poor. Mas em algumas palavras ele é um U mesmo, bem próximo do nosso U e bem longo. Stool, loose. Stool é um tipo de banquinho, também pode ser um exame fecal. Loose é alguma coisa solta, frouxa. E em 3 palavras ele é normal. Blood, ele é pronunciado como blood, sangue. Door, é porta, ele é pronunciado como se fosse um O normal. Door. E floor também, floor, que é chão. Também existem umas palavras que comumente são mal pronunciadas, são pronunciadas de maneira errada por estrangeiros, inclusive aqui nós brasileiros. As principais são country, que geralmente é pronunciada como country, muita gente, não é country, que é país. Police, que é geralmente pronunciada police, não é police, acentuado na segunda sílaba. Delete, o verbo delete, deletar, não é delete, é delete. Love, não é love, com o aberto, um O fechado, uma vogal fechada. Love. Several, só tem 2 sílabas aí. Several. Separate, separado. Several significa muitos, vários. Separate significa separado. Separate, só tem 2 sílabas. Separate. A palavra sword, que é espada, é pronunciada como se o W não tivesse ali. Não é sword, e sim é sword. Island é ilha. O S é completamente fantasioso aí na ortografia. Inclusive, essa palavra nunca teve S em inglês, né? O S foi incorporado por uma pseudo-etimologia da palavra latina isla, né? Isla, do antigo francês isla. A palavra é germânica, né? E no holandês ela também não tem S, island. Half, que é metade, também não tem L. E outras 2 palavras têm o L na ortografia, mas não tem na pronúncia, que são talk e walk. Existem também outras regras e outras exceções, mas pela abordagem fractal aqui do método MAPC, a gente vai ver maior detalhe nos próximos vídeos. Vai ver pelo menos mais uns 6 ou 7 vídeos tratando de pronúncia e de ortografia do inglês em maior detalhe.